tal reforma ministerial ampla do governo Temer não deve sair mesmo. Isto porque ministros que serão candidatos no ano que vem já avisaram o Planalto que não desejam abrir mão de seus cargos neste ano. Pelo menos 5 siglas da base aliada se manifestaram nesse sentido: PP, PSD, PR, DEM e PRB. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, defendeu o critério nesta quarta-feira. Segundo ele, as pessoas mais responsáveis vão entender que a troca de ministros que serão candidatos é boa para o país, mas nem tanto para o governo. Ô Vera, eu vou começar com você. Quem saiu mais queimado aí dessa história da reforma, essa reforma ampla? Pois é, ele próprio, Moreira Franco, a quem os ministros atribuem a ideia malfadada de que eles devem deixar seus cargos já em dezembro. Conversei com 4 deles ontem, Patrick, eles estavam bastante irritados. Dizem que pegaram a casa bem desarrumada depois do impeachment de Dilma Rousseff, sem dinheiro para nada, tiveram de montar a equipe, tiveram de readequar os orçamentos. Só agora que estão conseguindo tomar posse, assenhorar ali dos seus cargos, teriam de deixar o cargo, voltar para a Câmara, muitos deles voltar para a planície, porque não tem nem mandato, e aí estariam sujeitos aí para a primeira instância, os investigados. Então esses estão particularmente irritados. E os demais dizem que agora iriam iniciar o período de colheitas nos seus ministérios. Entregar ali aqueles projetos que têm potencial de render voto, enfim. Todo mundo fala dos ministérios como se fossem, usando um termo que o Marcelo Madureira usou ontem, capitanias hereditárias. Eles estão lá por uma espécie de direito divino e agora está na hora de usufruir das benesses que seus cargos podem lhes dar. Tirando isso, né, que é o velho patrimonialismo brasileiro mostrando sua cara, reganhando seus dentes, não há que se negar que essa ideia é politicamente bastante desastrada, Patrick. Porque você tira os titulares, que geralmente são as pessoas que têm ascendência sobre os seus partidos, para colocar um segundo escalão, um estafeta, um outro político ali ligado ao mesmo partido ou ligado a outro. Mas essas pessoas são pessoas que ajudaram realmente o governo, que tem influência nas bancadas, que tem influência nos estados. E tirá-las agora no momento em que o governo ainda precisa aprovar a reforma da Previdência seria bastante desastroso. O ministro Moreira Franco, que é chamado ali de... os outros ministros dizem que ele tem tendência a querer ser rei, ele quer ser um rei do Brasil em plena república, em plena comemoração da república. Ele foi ao Twitter responder, disse que eu publiquei que a ideia era dele, mas que era falso, que a ideia era do Aloysio. Justo de quem, Patrick? O que menos quer sair do cargo, e ele agora está dizendo que foi ideia dele. Vai lá, André. Vai, Andreasa, o gato Angorá também, o Moreira Franco, vai lá. A ideia, seja de quem for, é de fato desastrosa, né, pessoal? Esqueçamos os interesses pessoais de parlamentares, de partidos, né, de ocupação dessas realmente capitanias hereditárias. Estamos falando de um governo que há pouco conseguiu se libertar dos problemas impostos a partir dos seus erros, mas impostos por terceiros, né? Superou as denúncias do Janot, venceu as batalhas no Congresso, limpou o terreno para que pudesse voltar a avançar a sua agenda, né? A agenda reformista. Não nos esqueçamos que esse governo aprovou reformas importantes. A trabalhista, extraordinária, uma pouco falada, a reforma do ensino médio, o teto de gastos, há avanços importantes, mas estava travado. Então você tira isso da frente, está dito aí que há uma janela em que nós não acreditamos, mas eles dizem que existe, para encaixar a pauta da reforma previdenciária ainda em novembro. É esquisito, mas dizem que há. E o governo, no entanto, cria para si problemas de ordem legislativa para travar a sua agenda. Quer dizer, que ideia é essa de fazer reforma ministerial como se houvesse grandes nomes capazes de suprir essas vagas que já são ocupadas por medíocres? Não faz o menor sentido. Politicamente, o correto é fazer essa reforma de modo geral, com base na agenda eleitoral, em abril, quando ela seria obrigatória para quem vai ser candidato. Até lá, é o caso do Bruno Araújo, dos tucanos. Querem sair, faz a troca pontual. Mas trocar 20 ministérios, mexer tudo,
travar tudo não faz o menor sentido do ponto de vista político, que é aquele único que deveria interessar a um governo que se encontra na situação do Temer, governo Temer. Concorda, Madu? Eu concordo, mas eu acho que eu vou além. É o seguinte, você pode ver que a troika, né, do Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, são vítimas de sequestro. Deviam chamar o esquadrão anti-sequestro, porque eles estão reféns do que eles chamam de base aliada. Eles não têm poder nenhum, eles não governam nada. Eles não podem propor agenda nenhuma, não tem reforma ministerial nenhuma. Os caras já disseram não queremos. E é um ato falho, né? A Vera mostrou muito bem o ato falho Perdemos o contato com Madu? Vamos tentar refazer o contato com o Marcelo Madureira? Alguma coisa ainda, Vera? Sim. Vamos exemplificar um pouco, trazer mais os nomes aí para que o ouvinte possa... Acho que agora voltou. Vai lá, Madu. Eu voltei? Voltei. Claro, voltou. Não, só para concluir, claro. Eles se referem aos ministérios como propriedades, como fazendas, né? Eu quero o ministério X e Y porteira fechada, com tudo dentro. E agora vem a época da colheita, né? É a época de lavar a burra. Então esse é o tipo de política que se pratica no Brasil, não de hoje em dia, infelizmente, já se pratica há muito tempo. Agora, o que nos interessa ao Brasil contemporâneo é que esse governo não tem nem pode ter agenda nenhuma. A agenda que ele tiver é o que a base aliada quiser. Uma coisa, Vera? Pois quem são os ministros que estão se rebelando? Quase todos os ministros políticos e mais, também os ministros da área econômica. Também Henrique Meirelles, aqui mesmo no Jornal da Manhã, foi um que se insurgiu contra esse critério de que todo mundo deixa o cargo agora. Então, qual é a tendência? A tendência é que o governo use estes cargos para justamente negociar a reforma da Previdência e aí o faça pedindo que os partidos da base que estão cobrando mais espaço justamente votem a favor do governo na reforma para ter esse espaço, então transformando o Ministério não num pagamento por contas de serviços prestados antes, mas sim sobre um pagamento futuro de contas a vir a ser acertadas, ainda entre elas a reforma da Previdência. E aí, com isso, ele preservaria esses ministros que estão reclamando e resolveria algumas questões pontuais, entre elas a do PP, que tem 48 deputados, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério da Agricultura e a Caixa Econômica Federal, mas não está satisfeito, quer mais ainda, uma espécie de rodízio de carne do PP. Eles querem mais um ministério, querem ter também a pasta das cidades. Então pode ser que o presidente da Caixa, o OC, migre da Caixa Econômica Federal para o Ministério das Cidades, que cuida de pompudas verbas para saneamento, para habitação, para coisas que têm bastante apelo em ano eleitoral. Vera. Diga. Eles são insaciáveis. Insaciáveis, pantagruélicos. Diga, vai, André. Só falamos dos ministérios hoje ocupados pelo PSDB, né? Seria uma reforma pontual nesses ministérios para atender o PP. Os ocupados pelo PSDB, que o PSDB largar o osso, porque o Itamaraty não está nessa, né? Mas o PP eu acho que não quer muito o Itamaraty. Ninguém quer o Itamaraty. Só o Aloysio. Ontem eu ouvia de um ministro, os nossos deputados mal conseguem falar português, o que vão fazer no ministério que tem que viajar para fora do país?